Boa noite, irmãos. Vamos orar juntos, entregando esse tempo ao Senhor? Senhor, nós somos muito gratos a Ti pela oportunidade de estarmos reunidos debaixo do Teu nome, em torno da Tua palavra. Obrigado pela bênção, Senhor, de Te servir, estar na Tua presença e ouvir da Tua sabedoria. É isso que nós desejamos para essa noite, Senhor, reunidos aqui. Realmente que a Sua voz seja ouvida, que o Teu rosto seja contemplado, que a Tua glória seja mais manifesta a nós e que o resultado seja adoração a Ti e transformação em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor use da Tua palavra para nos transformar à Tua imagem, Senhor. Que esse tempo seja útil para a edificação da Tua igreja. Que o Senhor tenha proveito, que o Senhor tenha toda a primazia que Te é devida, Senhor. Confiamos as nossas vidas, a nossa boca, os nossos ouvidos, os nossos corações, as nossas mentes, para que o Senhor santifique e purifique. Então, o Senhor encontre solo realmente adequado para o frutificar da Tua palavra. Confiamos as nossas vidas a Ti de maneira alegre, porque sabemos que esse é o Teu desejo, antes de que ele seja nosso, Senhor. Em Teu nome nós oramos. Amém. Irmãos, nós, com a graça do Senhor, vamos progredir a nossa meditação no Evangelho de João para a próxima cena, após então as bodas de Caná. Então vamos abrir juntos em João, capítulo 2, e lemos a respeito da purificação do templo realizado pelo nosso Senhor, a partir do versículo 13. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito ou tecido um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, porém, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. O que está no meu coração, irmãos, para nós compartilharmos essa noite, é que essa visita do Senhor a Jerusalém acontece, então, aqui no início do seu ministério. É a primeira visita do Senhor, então, a Jerusalém, após iniciar o seu ministério messiânico. Ele certamente visitou Jerusalém inúmeras vezes, né? Nós temos registrado, por exemplo, aos 12 anos, ele estando justamente no templo e falando ali com os doutores. Então a caravana vai embora sem ele, seus pais voltam para procurá-lo, né? E ele diz: não sabias que a mim me cabia estar na casa de meu pai, a cuidar dos negócios do meu pai? Isso aos 12 anos. Então certamente ele visitou muitas vezes Jerusalém. Mas é a primeira vez que ele visita Jerusalém e o templo como Messias, e logo no início do seu ministério. Então ele vai realizar algo ali, por causa da cena com a qual ele se depara, que, embora o texto não seja inspirado, esse texto em negrito,
mas ele é muito pertinente, né? O que o Senhor vai fazer ali é uma purificação do templo. E que precioso então nós meditarmos nisso, porque naquela ocasião, o Senhor ele não veio para revogar a lei, mas ele veio para cumpri-la. Então, aqui, embora nós estejamos no fim da velha aliança, para o Senhor, porque foi assim que Ele mesmo e o Pai instituíram, aquele templo foi determinado pelo próprio Senhor que seria o lugar de habitação de Deus no meio do seu povo. E seria também o centro da adoração. É ali que o povo deveria se dirigir para adorar. Era ali que as ofertas ao Senhor deveriam ser oferecidas. Então, é claro que nós sabemos a realidade espiritual disso hoje. Mas ali, ainda naquela ocasião, o templo ainda era esse local. Então, o Senhor está dizendo, essa é a casa do meu Pai. Assim como Ele disse aos 12 anos. Esse templo, nessa dispensação da velha aliança, ele é a casa do meu Pai. Então, nós temos o Senhor Jesus, o Messias, nessa sua primeira visita como Messias, à casa de seu Pai. E o meu desejo, então, é nós examinarmos aqui todo esse contexto e vermos o que é que o Senhor encontrou, esse que tem olhos como chamas de fogo, o que é, andando pelos pátios ali do templo, o que foi que o Senhor viu na sua casa. E então, nos lembrarmos que, como 1 Coríntios diz, hoje, nosso corpo é santuário do Espírito Santo. E Hebreus, capítulo 3, vai dizer que nós somos a casa de Deus. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, ignorar que o juízo que o Senhor executa sobre o templo é o mesmo juízo que Ele continua a executar sobre a sua casa. Só que a casa de Deus hoje somos nós. Então, o que é que o Senhor contempla que Ele não pode tolerar e que faz, então, que Ele haja com juízo? E é tão difícil para nós, irmãos, por causa do nosso desequilíbrio, da nossa alma pecaminosa, nós mantemos uma visão 100% equilibrada de dois lados da mesma moeda. É muito difícil. Mas nós precisamos pedir ajuda para o Senhor para que esse seja o nosso coração quando nós olhamos para esse texto. Nós nunca podemos diminuir a graça vista nesse texto. Porque o Senhor aqui ele não destrói o templo, Ele purifica. Porque aqui ele ainda diz, essa é a casa do meu Pai. Se os irmãos se lembram, mais ao final do ministério do Senhor, vamos em Lucas capítulo 13. No verso 16 desse texto que nós lemos, de João 2, ele vai dizer, não façais da casa de meu Pai casa de negócio. Mas em Lucas capítulo 13, já mais avançado no seu ministério, já mais próximo da cruz, quando o Senhor vai falar sobre o juízo, sobre o templo e profetizar sobre a destruição do templo, não é esse o termo que ele usa. No verso 35, primeiro no verso 34, ele faz aquele lamento sobre Jerusalém, né? Ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa, aqui já não é mais a casa de meu Pai, ficará deserta. Aqui ele já diz, essa casa agora já não é mais a casa do meu Pai. A casa de meu Pai já está prestes a ser instituída em toda a realidade do que ela significa, a igreja. Então ele diz, mas a vossa casa ficará deserta. Então, quando o Senhor está falando dessa maneira, Ele está falando ali do templo físico que já tinha perdido o seu significado, já mais próximo do final do seu ministério. Mas aqui no início do ministério, Ele não chama de a vossa casa, Ele chama de a casa de meu Pai. Então, Ele está falando sobre esse juízo que Ele executa, que não é o juízo da destruição, que é esse juízo aqui de Lucas 13 que nós estamos vendo. O Senhor está profetizando que aquele templo seria destruído. Em outra ocasião, os discípulos estão ali olhando o templo, né? E falam, olha, Senhor, vê que pedras, que construções. E aí o Senhor vai dizer, mas não vai ficar pedra sobre pedra. Então ali ele está profetizando sobre a destruição do templo físico. Mas aqui no início do ministério ainda não é assim.
Aqui nesse início do seu ministério, ele está dizendo: eu vim purificar a casa do meu Pai. Não é um juízo de destruição. Então nós não podemos perder de vista a graça contida nesse texto, porque o Senhor quer limpar a casa do seu Pai. Porque nós estamos diante de um Deus santo, amoroso, e que Ele quer que os seus filhos sejam santos como Ele é santo. Então Ele está fazendo não um processo de destruição do templo, mas um processo de purificação. Então é uma cena de muita graça, mas nós não podemos perder de vista a solenidade dessa cena, porque nós estamos falando de um Deus 3 vezes santo, de um Deus que os querubins tinham que colocar as asas sobre o rosto, porque eles não podem contemplar a glória do Senhor diretamente. Então, é um Deus santo que está falando sobre a sua casa. E Ele não pode tolerar o mal. Abacuque vai dizer assim: tu és tão puro de olhos que não podes contemplar nem a iniquidade e nem a opressão. O Senhor Ele não pode colocar os seus olhos santos na maldade. Ele não pode tolerar, por causa do seu caráter. Então Ele precisa julgar. Ele não pode ficar impassivo em relação ao mal, em relação à corrupção, especialmente dentro da sua casa. Então Ele precisa julgar. E que solenidade! Se a sua casa somos nós, como Hebreus e Coríntios vão nos ensinar, então essa realidade continua sendo a mesma. O Senhor Ele não deseja nos destruir. Pelo contrário, seu processo é de santificação. Seu processo é de salvar as nossas almas, de salvar totalmente os que por Ele se achegam a Deus, para conservar nosso corpo, nossa alma e nosso espírito santos e irrepreensíveis até a vinda de Cristo. É o que Ele vai dizer em Tessalonicenses. Então, essa é a vontade do Senhor. Ele quer nos purificar, Ele nos quer santo e irrepreensível. Mas esse processo envolve juízo. O Senhor não pode olhar o mal e tolerá-lo. Ele precisa, para salvar, Ele precisa julgar. Não haveria outro meio de salvação que não fosse julgamento. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. O Senhor não pode simplesmente ignorar os pecados. Ele não pode virar o rosto para eles e fingir que Ele não existe, porque Ele é misericordioso e amoroso. Ele precisa julgar, porque Ele é santo. Então é impossível nós apreciarmos corretamente essa cena se as duas coisas não estiverem do mesmo tamanho aos nossos olhos. Os irmãos entendem? E eu sei que é difícil. Mas nós precisamos então, antes de começar, pedirmos essa graça ao Senhor, que Ele nos ajude, de não diminuirmos a solenidade da santidade do Senhor por causa da sua graça, mas não diminuirmos também a graça, a longanimidade, a misericórdia, o amor do Senhor por causa da sua ira. Que o Senhor então nos ajude a aproximar desse texto com esses olhos. Então vamos voltar lá ao Evangelho de João. Primeiro, que é interessante, João vai construindo uma cena desse iniciozinho do ministério do Senhor. O primeiro aspecto que eu gostaria de destacar é ainda antes dessa cena iniciar. Em João capítulo 1, que nós já estudamos, se nós abrimos lá no versículo 19, João 1,19, diz: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém, que agora é onde nosso Senhor se encontra. Então, houve uma comitiva que veio lá de Jerusalém. E essa comitiva era composta de quem? Sacerdotes e levitas. Ou seja, justamente daqueles que serviam no templo, certo? Os sacerdotes e os levitas, aqueles que executavam o serviço do templo. Então, é enviada uma comitiva lá do templo, lá da casa de seu pai, para ir até João Batista. Então eles começam a fazer aquele interrogatório para João Batista, nós não precisamos ler de novo, foi recentemente objeto do nosso estudo, né? Mas aí, quando chega no versículo 25, nós vemos uma coisa interessante. Justamente aqueles sacerdotes, aqueles levitas, aqueles que serviam no templo, que deveriam então ser responsáveis pela palavra, que deveriam ser aqueles que ensinavam o povo sobre a palavra, sobre a lei, que deveriam conhecer os ensinamentos do Senhor. Versículo 25 vai dizer: perguntaram a João Batista, né? Então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Verso 26.
Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Então essa é a primeira cena que já logo após aqui o batismo e depois a tentação do nosso Senhor, ele já se depara, logo no iniciozinho do seu ministério. Vem essa comitiva de sacerdotes e levitas, aqueles que assistiam na casa do seu pai, e eles vão até João Batista, e o que é revelado ali é que eles não têm nenhuma visão e nenhum discernimento espiritual a respeito do que estava acontecendo ali. Eles não identificam quem é João Batista, né? Eles pensam, você é o Cristo, você é Elias, você é o profeta, quem é você? E mais sério do que isso, aquele que é o Cristo estava ali, no meio daquela multidão. E João Batista está dizendo assim, vocês estão perguntando se eu sou o Cristo, mas o Cristo está aqui já, no meio de vocês, e vocês não o conhecem. Que seriedade os sacerdotes e os levitas serem incapazes de reconhecer Cristo. Então essa é a primeira cena que o Senhor Jesus precisa se deparar. Aqueles a quem ele confiou o serviço da casa do seu pai não o conhecem. Então nós precisamos pôr essa aplicação para nós. Hoje, como templo do Senhor, nós fomos todos tornados um reino de sacerdócio. Não é assim? Sacerdócio santo, um reino de sacerdotes. Quem são os levitas hoje do templo? São todos os irmãos. Não existe ninguém na casa do Senhor que não seja um sacerdote. A todos é confiado o serviço da casa de Deus, a todos nós, né? Serviços diferentes, mas a todos é confiado serviço. Somos um reino de sacerdotes. Então, será que o Senhor, quando nos olha, isso pode ser a mesma realidade que Ele contempla? Aqueles que deveriam ser servos da minha casa não me reconhecem. Eu estou no meio deles porque a minha promessa é fiel. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em torno do meu nome, eu estarei ali. Mas ele tem sido visto? Ele tem sido conhecido no meio de nós? Quando, então, a casa do Senhor se reúne, como nessa noite, quando essa reunião se termina, o senso é que o Senhor foi visto, mais dele foi conhecido, algo a mais da glória do Senhor foi revelado, ou a nossa avaliação a respeito da reunião é: a palavra foi boa, o louvor foi tão agradável, aquele irmão veio, fazia tempo que ele não vinha, que bom, aquele outro irmão faltou, né? Então ele está no meio de nós e ele não foi visto. Nada além da glória do Senhor, da manifestação do seu caráter, do conhecimento da sua pessoa foi produzido pelo serviço. Então, essa é a primeira coisa que o Senhor contempla, e Ele precisa sondar os nossos corações. Os sacerdotes que ministram na sua casa têm conhecido aquele que está no meio de nós? O serviço tem produzido conhecimento de Deus ou não? Ou nós estamos perdidos? Se nós chegamos ao fim da semana e nós tivéssemos que escrever o que o Senhor nos falou essa semana, quantas linhas nós escreveríamos? Nós vimos o Senhor ao longo da semana? Porque nós somos sacerdotes dele não só quando nos reunimos. Nós estamos a serviço do Senhor todo o tempo das nossas vidas. Quando nós trabalhamos, Ele continua no meio de nós, não só quando nós reunimos. Quando nós estamos divertindo com a família, em qualquer lugar, Ele continua no meio de nós. Eis que estarei convosco todos os dias das suas vidas até a consumação dos séculos. E o quanto Ele tem sido visto no nosso dia a dia, se sairmos então do âmbito das reuniões. Quantas linhas você preencheria se você precisasse escrever a resposta dessa pergunta? O que o Senhor me falou essa semana? Quanto do meu serviço a Ele no meu cotidiano foi vê-lo? O quanto mais eu conheço o Senhor essa semana do que eu conhecia semana passada? Então é isso que o Senhor está se deparando. Aqueles que servem na minha casa estão distraídos. Eles não têm me visto no meio. Eu estou no meio deles e eles não conseguem me ver. Essa é a primeira coisa solene que o Senhor contempla. Então, avançando para o capítulo 2, que nós também estudamos, mas ainda antes da purificação do templo, né? As bodas de Caná. Essa cena continua evoluindo. O Senhor é convidado a esse casamento e ele vai.
E é interessante o detalhe quando menciona as talhas, no versículo 6. Né? Estavam ali 6 talhas de pedra. E aí João acrescenta um detalhe aí entre as vírgulas. E o Senhor não desperdiça palavras, né? Todo detalhe da palavra do Senhor é precioso. Então ele coloca esse detalhe. Ele podia não colocar essas vírgulas, né? Ele podia, estava ali 6 talhas de pedra. E cada uma levava 2 ou 3 metetes. Certo? Não perde nada na narrativa, né? Porque o Senhor coloca essa vírgula. Então ele diz, estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações. E essa talha não era uma talha qualquer, não era um vaso d'água qualquer. João faz questão de ressaltar esse detalhe. Não era um vaso de água, tinha muitos vasos de água diferentes, né? Eles precisavam de vaso de água para tirar a água do poço. Não era qualquer talha. Era uma talha que os judeus precisavam usar para a purificação. E essas talhas estavam vazias. Então, o que o Senhor está dizendo aqui? Aquelas coisas que o Senhor determinou. Quem determinou os rituais de purificação? Em Levítico, em Êxodo, quem foi? Então, aqueles meios de graça que o próprio Senhor proveu. É claro, irmãos, que quando nós estamos falando do Velho Testamento, é tudo limitado. Esses meios de graça e de purificação para o povo, eles são simbólicos, né? A plenitude é Cristo, nós sabemos disso. Mas, ainda assim, naquela dispensação, então eram os meios que o Senhor proveu de graça. Aqueles sacrifícios, aquelas ofertas de holocausto, de manjares, oferta pelo pecado, todas aquelas ofertas, todas aquelas rituais de purificação, foi o próprio Senhor que determinou como um meio de graça para a purificação do seu povo, para que Ele pudesse habitar no meio do seu povo. Então, Ele está dizendo assim, essas talhas que eu provi, esses meios de graça para a purificação do meu povo, estão vazios. Estão vazios de significado, vazios de eficácia. Eles já não significam mais nada para o meu povo. Eles já fazem isso de uma maneira completamente automática. Eles não têm um significado mais profundo, espiritual, eles são incapazes de entender o que esses símbolos significam. E por isso que o Senhor, estando no meio deles, eles não o reconhecem. Então, talhas de purificação vazias. Meios de graça que o Senhor concedeu para a purificação do seu povo, esvaziados de significado. Então, essa é a cena ali, que o Senhor está vendo ali. As talhas de purificação dos judeus, vazias. E porque elas estavam vazias, também elas não podiam ser transformadas em vinho. Para que transformasse em vinho, ou seja, como nós também fomos lembrados na abertura, essa figura do prazer, para que houvesse alegria, primeiro o Senhor manda que aquelas talhas sejam cheias de água. Nós também precisamos pensar isso, não é? O Senhor, que é poderoso para transformar água em vinho, podia transformar ar em vinho, não podia? Ele não precisa da água para fazer vinho, né? Então, por que o Senhor está dizendo? Antes que eu possa devolver a alegria, eu preciso que vocês encham de novo essas talhas. Esses meios de graça que perderam o significado, é por isso que vocês não têm mais alegria. Porque aquilo que eu concedi para que vocês fossem purificados está vazio. E quais são os meios de graça que o Senhor concedeu hoje para a igreja? Para o desfrute dela, para a alegria da igreja. Atos 2:42, né? Aquilo que a igreja já desde o início precisava perseverar. A doutrina dos apóstolos, a palavra do Senhor, a comunhão, as orações e o partir do pão. Meios de graça que o Senhor concedeu para que o seu povo tenha caminho de purificação, caminho de santificação e, por isso, alegria. Será, irmãos, que esses meios de graça, essas talhas que o Senhor forneceu ao seu povo, aqui as talhas dos judeus, será que os meios de graça da casa de Deus de hoje, da igreja, estão esvaziados de significado? Será que a palavra tem o significado, o peso que ela deveria ter? Será que a comunhão tem o peso que ela deveria ter? Nós valorizamos a comunhão como ela deveria ser valorizada? Nós fazemos questão de estar com os irmãos? Não só socialmente, mas de ouvir o Senhor através dos irmãos? A palavra tem sido misturada com a fé?
Aos hebreus, o autor vai dizer, aquela palavra que eles ouviram não serviu de nada. Ela não lhes aproveitou, sendo viva e eficaz como ela é. Continua sendo. Mas ela não se aproveitou para aqueles que a ouviram, porque ela não foi misturada com fé. A palavra que é viva e eficaz, que está para sempre firmada nos céus, se tornou ineficaz. Se tornou inefetiva por causa da falta de fé. Então esse meio de graça é esvaziado. Uma palavra que não tem o peso, uma palavra que não corta, uma palavra que não fere, uma palavra que não divide alma e espírito. Não porque ela não tem condição de fazer isso, mas porque ela tem sido, pela falta de fé e pela falta de perseverança, destituída do seu peso, esvaziada da sua eficácia. Então, será que é isso que o Senhor tem contemplado quando Ele vê a igreja dos nossos dias? E é claro que, em primeiro âmbito, irmãos, nós precisamos olhar para nós aqui, mas para a igreja em geral, né? Sobre a face dessa terra. Será que os meios de graça do Senhor têm o peso que eles deveriam ter? Ou eles estão vazios de significado, sem água? E por isso a igreja não tem vinho, não tem mais desfrute. A palavra não é recebida com alegria, ou é recebida por alegria por breve tempo e logo murcha, como nós vemos na parábola do semeador. Será que a comunhão é valorizada? A união que o Senhor fez é preservada? Nós temos interesse pelo bem, pelo crescimento, pela santidade dos nossos irmãos? Nós estamos em comunhão com eles ou não? Será que a vida de oração tem sido algo perseverado em nós? As nossas súplicas e as nossas petições são conhecidas diante de Deus com ações de graça? Essa semana, quantas coisas das nossas decisões, dos nossos problemas, das nossas alegrias, das nossas necessidades foram colocadas diante do Senhor? As orações continuam tendo o lugar que elas deveriam ter na igreja? O privilégio de termos acesso a um trono que é de graça e de misericórdia, ele tem sido usado? Ou ele é raramente visitado em situações extremas? Esse meio de graça, ele é cheio até a boca. Quando o Senhor pede enche as talhas, eles não enchem metade da talha para ficar mais leve, né? Eles enchem a talha até a boca, cada uma tinha 120 litros. Então nós temos usado todo esse recurso, enchido essa talha até a boca, ou a gente tem uma talha da oração de 120 litros e a gente usa 100 ml. Então, mais esse meio de graça. E a mesa do Senhor? A mesa do Senhor, ela tem sido honrada como ela deveria? Quando nós chegamos aqui, nós chegamos de maneira mecânica? Ou nós nos alimentamos do Senhor na sua mesa? Porque a sua carne é verdadeira comida, o seu sangue é verdadeira bebida. Nós saímos alimentados da mesa do Senhor, nós saímos hidratados, nós saímos fortalecidos da mesa do Senhor. Olha, se tornou um ritual. Todo domingo tem. Inclusive, ele pode facilmente ser substituído por outros compromissos, né? Esse meio de graça tem tido o peso que ele deveria ter? A mesa do Senhor. Então o Senhor olha e vê os meios de graça que Ele forneceu para a purificação da sua igreja, vazios de significado. E aí, então ele vai até Jerusalém. Essa cena já está se construindo. Então o Senhor vai, o Messias, na casa de seu pai, lá em Jerusalém. E a primeira frase já é muito solene, irmãos, é muito séria. Porque a Páscoa nunca foi referida da maneira que ela foi referida nesse versículo. Estando próxima a Páscoa dos judeus. A Páscoa não é dos judeus. A Páscoa é do Senhor. A Páscoa não é deles. Essa expressão nunca foi usada pelo Senhor. O Senhor nunca disse a sua Páscoa, a vossa Páscoa. A Páscoa sempre foi a Páscoa do Senhor. Vamos lá em Êxodo mostrar para os irmãos quando a Páscoa é instituída. Êxodo capítulo 12. Se nós olharmos aí no versículo 11 do capítulo 12 de Êxodo. Desta maneira o comereis.
falando do Cordeiro Pascual, né? Lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Versículo 27. 26, né? Então, depois de ser instituída a Páscoa, é dada essa ordem ao povo. Quando os vossos filhos perguntarem que rito é esse? Lembra dos ritos, das talhas utilizadas para os ritos? Então, aqui está um deles, a Páscoa. Então, quando os seus filhos perguntarem, por que vocês fazem isso? Que rito é esse? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa do Senhor. A Páscoa é dele. Então, quando João está vendo ali a cena que está se construindo, aquilo que o Senhor depara, aquela festa que estava prestes a ser realizada em Jerusalém, já não tinha mais nada a ver com o que o Senhor instituiu. Nada a ver. Então ele não pode dizer assim, a Páscoa do Senhor estava próxima. Porque tudo que estava prestes a acontecer ali já não tinha mais nada a ver com o Senhor. Então ele diz assim, isso que estava prestes a começar ali, era a Páscoa dos judeus. Aquilo perdeu o significado, aquilo foi apropriado pelos judeus e se tornou algo que não foi o que o Senhor instituiu. Então nós também precisamos nos perguntar, meus irmãos, a palavra que sai da nossa boca, seja no púlpito, seja no compartilhar, ela deveria ser a palavra do Senhor. Será que ela se tornou a palavra dessa Assembleia? A mesa, essa mesa, nós dizemos, a mesa é do Senhor. Os irmãos, quando nos convidam para essa mesa, nos lembram disso. Eles dizem assim, irmãos, essa não é a mesa dessa Assembleia, essa mesa é do Senhor. Todos estão convidados. Então, será que essa mesa é do Senhor? Ele tem todo o direito de ordenar tudo como acontece nessa reunião? Ele tem autoridade, ele é dono? Ou nós nos apropriamos do que é dele e tornamos nosso? E ele já não tem mais autoridade para governar sobre o que é dele. Tem um irmão que diz algo muito sério sobre esse assunto, sobre nos apropriarmos do que é do Senhor. Ele diz assim, em muitos lugares e assembleias que eu visito, né, ele diz assim, o que infelizmente eu vejo é que a igreja se tornou uma monarquia parlamentar. Então nós temos o exemplo, por exemplo, da Inglaterra, que é uma monarquia parlamentar, certo? Então tem o rei, né? Atualmente é um rei, era rainha até pouco tempo atrás, né? Mas então tem lá o rei. E o rei, ele é completamente honrado, né? Ele tem um palácio, ele tem servos, ele tem dinheiro, é a cara dele que está na moeda do país. Se um chefe de Estado vai visitar a Inglaterra, ele é recebido pelo rei. Então o rei é cheio de honraria, só tem um detalhe, ele não manda em nada. Absolutamente nada. Só esse detalhe. Então, se você for lá, você vai ver o rosto dele, você vai ver o palácio dele, você vai ver os servos dele, você vai ver o dinheiro dele, você vai ver a cara dele na moeda, você vai ver monumentos dele na praça. Só que ele não manda em nada no país, absolutamente nada. Se você quiser uma decisão desse país, é o primeiro-ministro que resolve, não é o rei. Então, esse irmão usa esse exemplo, ele diz assim, será que a igreja continua sendo do Senhor? As nossas assembleias são assembleias do Senhor ou são nossas assembleias? Tantas vezes as coisas que saem sem querer dos nossos lábios falam muito a respeito do nosso coração. Será que nós vamos para a reunião da nossa igreja? Será que lá na minha igreja é assim? Ou igreja do Senhor? Será que nós não apropriamos daquilo que é dele e ele não tem mais governo? Ele não manda mais. Então ele está dizendo, essa aí é a Páscoa dos judeus. Não é mais a minha Páscoa. Não é mais a Páscoa do Senhor. Aquilo que eu ordenei, eu não posso mais governar. Eles fazem do jeito que eles quiserem. Inclusive tinha 2 sumos sacerdotes. Quem foi que instituiu isso? Onde que o Senhor instituiu 2 sumos sacerdotes? Então o sacerdócio era sacerdócio de quem? Sacerdócio real significa sacerdócio do rei, certo? Esse sacerdócio ainda era do rei. Então foi o rei que mandou ter 2 sumos sacerdotes?
Quem mandou? Então, que o Senhor também sonde esses nossos corações. No templo do Senhor, Ele é rei, mas Ele manda? Ou a igreja é uma monarquia parlamentar? Então, a cena já começa assim. Estava próximo de acontecer algo ali chamado Páscoa dos Judeus. A minha impressão é como se João tivesse assim, eu não posso nem chamar aquilo ali de Páscoa. Não posso nem só escrever Páscoa, porque o que acontecia ali não é a Páscoa. Não é. Então, estava próxima a Páscoa dos judeus. O terceiro ponto. Sacerdócio cego, primeiro ponto. Segundo, meios de graça esvaziados de significados. Terceiro ponto, apropriação pelo homem daquilo que é do Senhor. Então, a cena continua. Um quarto ponto que eu gostaria de destacar. Primeiro versículo, estando próximo à Páscoa dos judeus. Versículo 14. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. O que o Senhor encontra, então, quando ele chega nesse templo, que era a casa de seu pai, para a Páscoa dos judeus? O que ele encontra? Comércio. É isso que ele encontra ali. Ele encontra no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas. E sobre isso, irmãos, eu queria falar dois aspectos. O primeiro, então, desses dois, o quarto aspecto que estamos considerando essa noite, é que, antes de falarmos da questão mercantilista desse assunto, é que ainda tem um outro detalhe aqui. É que por que esses vendedores decidiram vender no templo? Certo? Por quê? Porque se a questão é só vender, podia vender lá na porta de Jerusalém, não podia? Porque o povo estava vindo de fora, de qualquer forma, ia ter que passar pela porta, né, para entrar, não tinha outro caminho. Então eles podiam fazer um mercado na porta de Jerusalém. Venderia também. Né? Por que o mercado tem que ser lá dentro do templo? Por quê? Então a questão que está acontecendo aqui é a religião se servindo de atalhos para o seu relacionamento com o Senhor. O que está acontecendo aqui é o que Jeremias fala, quando ele diz assim, o povo não quer mais ir no manancial de água viva todo dia, lá em Jeremias capítulo 2. Ele fala, 2 males cometeu o meu povo. Meu povo não quer mais vir até mim, que eu sou um manancial de águas vivas. O que eles querem é cavar cisternas, porque é muito mais cômodo, não é? É mais fácil eu reservar a água, porque quando eu tiver sede, a água está ali. Imagina se toda vez que tiver sede, eu tiver que ir lá no manancial. Dá muito mais trabalho, né? Então, o óbvio é o que nós temos hoje, caixa d'água, né? Cisterna. A gente não precisa ir no manancial matar a sede. Agora, espiritualmente, isso é muito sério. Era isso que essas pessoas estavam fazendo com o povo. Porque, pensa, irmãos, ali na maneira natural, o novilho que tinha que ser oferecido era aquele macho de 1 ano sem defeito, não é? Ou seja, ele tinha que ter 1 ano. Eles tinham que criar aquele novilho, com a consciência que aquele novilho não era para eles, que aquele novilho era para o Senhor. E se aquele novilho ficasse doente, ele não servia mais. Se ele fugisse, quebrasse a perna, ele se tornava coxo. Ele não ia servir mais para o Senhor. Então, aquele novilho tinha que ser criado com aquela convicção, isso é do Senhor, esse novilho não é meu. Eu tenho que ter um cuidado muito mais especial com esse novilho, porque por 1 ano não pode acontecer nada com ele. Se com 11 meses ele quebrar a pata, ele não serve mais. Perdi o novilho, que era do Senhor. Então aquele novilho tinha que ser criado com zelo, com afinco, próximo, talvez até dentro de casa. Nem fora de casa não dá para deixar ele. Porque senão ele ia chegar no finzinho, perto de 1 ano, você ia perder o novilho. Então todo aquele trabalho, é aquela questão que deveria falar o coração do povo. Quem é o Cordeiro? Então esses símbolos que foram instituídos pelo Senhor deveriam ser nutridos para que isso falasse ao coração do povo, para que o Senhor tivesse meio de comunicar isso ao povo, né? Desde lá do Éden é isso que o Senhor faz, ele usa essa figura daquele animal imolado para cobrir o povo, né? E nós vemos que esse exemplo, ele influenciou Abel, não influenciou? Então aquilo devia ser meditado. Por que é que Abel, né, talvez meditando, por que é que Deus fez isso
com meus pais? Por que é que Deus matou aquele animal para cobrir meus pais? Ou quem ensinou para Abel que o correto era sacrificar ao Senhor? Quem foi que ensinou isso para Abel? Então aquilo devia ser meditado no coração, devia ser gastado tempo. Ele devia ir criar aquele cordeiro com aquele senso, isso é do Senhor, eu quero ouvir o Senhor, eu quero agradar o Senhor através dessa minha atitude. Mas não, ele podia simplesmente não fazer nada. E ele não precisava nem carregar nem da porta de Jerusalém até o templo, estava lá dentro do templo a ovelha. Então era isso, eram facilitadores do relacionamento com Deus. Então, mais uma vez, no templo do Senhor hoje, nós temos ido ao manancial ou nós nos acostumamos com cisternas? O que nós oferecemos ao Senhor, ele vem de um trabalho de criar um cordeirinho de 1 ano, durante 1 ano para oferecer ao Senhor, ou nós improvisamos na vida cristã? Se nós queremos saber mais sobre um assunto, então tem 3 shorts no YouTube de algum pastor famoso, de algum teólogo que eu gosto. Então eu escuto ali 3 vídeos de 2 minutos e meio no YouTube para saber um pouco mais sobre esse assunto. Ou então, toda quarta-feira tem palavra, né? Os irmãos estudem e aí eu recebo. Tem a caixa d'água do púlpito, que está lá. E os irmãos jogam água e eu bebo toda quarta-feira. Ou será que nós temos essa vida de buscar o manancial todo dia? Todos os dias. Se nós queremos conhecer mais do Senhor, nós vamos à fonte. O maná apodrecia de um dia para o outro. Não tinha estoque de maná. Não tinha. Todos os dias ele tinha que ser colhido. Ou nós nos acostumamos a atalhos, a coisas que facilitam o caminho. Davi disse ao Senhor, eu não vou oferecer para o Senhor um sacrifício que não me custe nada, um sacrifício fácil. Essa ovelha que já está lá na porta do altar, é só passar a faca e jogar no altar. Não precisa de mais nada, nada. Esse tipo de sacrifício não me interessa, Senhor, porque não é isso que te agrada. Eu quero me entregar de verdade aquilo que me custa, aquilo que me dá trabalho, mas que, por outro lado, me faz te conhecer. Aquilo que revela a tua glória. Eu não quero passar despercebido por esses meios de graça, né? Me preparar para a ceia 15 minutos antes. Vim raramente em uma reunião ou outra para pegar um pouquinho d'água. Não. Eu quero te buscar todos os dias e te conhecer. E eu não quero ofertar para o Senhor coisa sem preço, coisa fácil. Não quero. Porque esse não é o teu caminho. Esse caminho não conduz a te conhecer. Então, voltando lá para o primeiro ponto, por que será que os sacerdotes não reconheciam Cristo? Era esse povo dos atalhos, esse povo das cisternas de Jeremias. Então, o 5º ponto, mas também sobre esse mesmo assunto, aí sim também, a questão do mercantilismo, que acho que é a mais clara nesse texto, né? Fica óbvio. O que eles viram na casa de Deus? Uma oportunidade. Então isso também é muito sério, né? Eles viram no nome do Senhor, na casa do Senhor, naquilo que o Senhor instituiu. Quem mandou que aqueles sacrifícios fossem feitos? Quem ordenou? O próprio Deus. Então eles viram nas ordens do Senhor não uma solenidade, mas uma oportunidade. Alguém vai obedecer esse Senhor. E eu vou facilitar o caminho por um preço justo. Oportunidade de fazer lucro na casa do Senhor. É isso que eles viram ali. Então, também para nós, templo do Senhor de hoje. Nós vemos na casa do Senhor uma oportunidade de ganhos, ou nós vemos na casa do Senhor o lugar de adoração? Porque o Senhor diz assim, a minha casa será chamada casa de adoração, ou casa de oração. A casa do Senhor é um lugar de serviço a Ele, ou de ser servido por Ele? É um lugar de oportunidades ou um lugar de solenidade? Então, irmãos, é claro que isso inclui financeiro também. Infelizmente, nós sabemos o quanto o serviço ao Senhor está mercantilizado. O quanto uma água colocada em cima do rádio pode ser vendida por sabe-se lá quantos reais. Quanto uma meia ungida pode ser vendida por R$500. Então nós não precisamos
ficar falando dessas coisas, nós todos sabemos o que tem sido feito em nome do Senhor e com a desculpa do serviço ao Senhor. Nós sabemos disso. Mas não é só o lucro financeiro, né, meus irmãos? Quando o Senhor também multiplica os pães, Ele fala assim, vocês estão aqui não é porque vocês viram o sinal e então têm crido em quem eu sou e vocês querem mais de mim. É porque vocês comeram pão e se fartaram. Eu sou um multiplicador de pães. É isso que eu sou para vocês. Então vocês não me buscam para me servir e me conhecer. Vocês me buscam para se servir. É isso que o Senhor está dizendo, com todas as letras. Vocês me procuram por causa de lucro. Esse lucro pode ser financeiro, sim, pode ser. E é muito sério que ele aconteça. Mas ele também pode ser de outras maneiras. A casa do Senhor só é buscada quando eu preciso que o meu relacionamento melhore. Meu casamento está com muitos problemas. Então eu preciso da casa do Senhor, porque o Senhor solucione meu casamento, né? Meu trabalho, minha saúde, minha vida financeira. Né? Então eu preciso muito que o Senhor resolva minhas coisas. Então eu vou até a casa do Senhor, porque na casa do Senhor tem oportunidade. Na casa do Senhor tem vantagem. Né? Será que nós vamos à casa do Senhor porque lá tem o Senhor? Se não tivesse mais nada, só Ele. Basta. Eu compartilhei no domingo de manhã com os irmãos. Os irmãos se lembram da rainha de Sabá? Ela vê a casa de Salomão. E aí vai descrevendo aquela lista, né, maravilhosa. Ela viu o ouro, os tesouros, os servos, as vestes, a mesa de Salomão, tudo aquilo que o palácio representava, todas aquelas bênçãos, aquela riqueza maravilhosa do palácio de Salomão. E ela fala assim, bem-aventurados os teus servos, que assistem na tua presença e podem ouvir da tua sabedoria. O Senhor tem encontrado esse coração da sua igreja, porque qualquer um teria a reação assim, que maravilha é ser Salomão, é ter todas essas coisas. Mas ela diz, ainda que você seja um servo nessa casa, é um privilégio muito maior do que eu tenho, porque ela também era uma rainha. Dinheiro ela tinha, servo ela tinha, comida ela tinha, certo? Palácio ela tinha, era rainha também. O que ela não tinha era Salomão. Então ela diz assim, era melhor ser uma copeira na sua casa do que rainha em Sabá. Porque aqui, aqueles que te servem, eles não comem na sua mesa. Eles não têm acesso, eles não podem pegar do ouro de Salomão e comprar o que eles quiserem, pode? O servo não pode entrar lá na sala do tesouro e falar, estou querendo mudar de casa, comprar uma casa nova, Salomão, e pegar o dinheiro. Né? Então o servo não tinha acesso a essas coisas, mas eles tinham acesso a Salomão. E aquilo para a rainha de Sabá era o mais impressionante. Imagina uma rainha dizer assim, que privilégio é um servo. O Senhor tem encontrado corações assim? Porque é claro, meus irmãos, que essa não é a figura completa. Nós temos acesso à mesa, nós temos acesso às riquezas do Senhor, nós temos acesso a tudo isso, porque Ele é um Pai amoroso, generoso. Ele não nos priva de todas essas coisas. Mas e o coração? Nós o buscamos porque Ele dá essas coisas? O privilégio é porque se Salomão fosse um rei que desse acesso a todas as suas riquezas para todos os seus servos, como Deus é. Deus é esse rei. Nós temos acesso às suas riquezas. Nós podemos usar do dinheiro de Salomão. Nós podemos usar da mesa de Salomão. Então, ainda assim, seria um privilégio ser servo só por causa de Salomão? Ou se Salomão sair e deixar a casa, está ótimo. Porque é isso que acontece em Apocalipse. Não é? O Senhor está do lado de fora, batendo na porta. Mas a casa está lá. A casa está lá. Então o que o povo está dizendo é, Senhor, você não precisa nem ficar em casa. Só deixa a chave. Se a gente tiver acesso às coisas da sua casa, o Senhor não precisa nem estar em casa. O Senhor pode ir embora. É assim? Então, é isso que o Senhor encontra. Ele encontra aqueles que vinham na sua casa só oportunidades. E ali a arca já não estava mais lá, a glória do Senhor já não estava mais lá, mas tudo isso não fazia falta.
Estava tudo correndo normalmente, só não tem a glória. E quem foi que se importou? Cadê o Senhor? Né? A palavra diz assim, seus sacerdotes não perguntaram onde está o Senhor. Será também que nós paramos de perguntar, meus irmãos, onde o Senhor está? Desde que Ele abra a porta da casa dele, não importa onde Ele está. Então esse é o quinto ponto que o Senhor se depara. E ainda tem um sexto ponto, que eu também gostaria de destacar, que é também nesse versículo 14, só consultar aqui a palavra templo, irmãos, é hieron no original, nesse versículo 14. Então, diz assim, o Senhor encontrou no templo. Só que a palavra hieron, ela não diz exatamente a respeito da construção, onde era o santo lugar e o santo dos santos. Ela fala sobre o entorno do templo. Porque, é claro, esse comércio não estava lá dentro do santo dos santos, certo? Então ele diz, encontrou no templo os que vendiam. Então esse templo é nos arredores do templo. E a palavra era diferente. Era essa hieron, ali nos arredores do templo. E o que é interessante é que os gentios, eles só tinham autorização para servir sacrifícios ao Deus de Israel no pátio. Nenhum gentio podia entrar dentro do santo lugar, e muito menos, claro, dentro do santo dos santos. As áreas internas do templo não eram sensíveis a nenhum gentio. Então, os judeus usaram daquele aparato religioso, ao invés de para abençoar os gentios, é para segregar os gentios. Então ele diz assim, aqui nesse pátio não tem problema, não tem nada de importante acontecendo aqui. Aqui é só lugar de gentio. Não era assim, inclusive, que os judeus pensavam? Aliás, a respeito até de Samaria, não precisava nem ser gentio, né? Aliás, até a respeito da Galileia, né? Galileia dos gentios. Então aqui está muito claro o desprezo dos judeus em relação ao resto da humanidade. Nesse pátio aqui de fora não tem problema, a gente pode fazer comércio aqui, o importante é lá dentro. Então, usando do nome do Senhor, da casa do Senhor, ao invés de para abençoar as nações, para segregá-las, para impedir que outras nações se chegassem ao Senhor. Como um gentio ofereceria um sacrifício genuíno, poderia ter uma experiência com Deus de Israel, com ele andando naquele lugar, cheio de gente gritando, de moeda, de pomba voando, de gado, de fezes de animal. Como que ele ofereceria um sacrifício ao Senhor ali? Mas ele não tinha outro lugar para entrar. O gentio só tinha acesso àquele lugar. Então, utilizando dos aparatos religiosos para expulsar praticamente os gentios do culto ao Senhor, ao invés de abençoar. Quando nós vamos em Isaías, capítulo 56, o Senhor vai dar essa instrução a respeito da sua casa. Vamos abrir lá para lermos juntos, Isaías 56. A partir do versículo 6 até o versículo 8. Isaías 56, de 6 a 8. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus. Sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos desses estrangeiros, os seus holocaustos e os sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa, a casa de meu Pai, será chamada casa de oração. Para quem? Para todos os povos. Assim diz o Senhor, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Essa era a vontade do Senhor para a sua casa. Quando ele diz para Abraão, lá no início de toda a aliança, ele diz assim, eu te abençoarei e em ti
serão benditas todas as nações da terra. Não é assim? Esse era o desejo do Senhor. E o que ele encontra é um desprezo pelo resto da humanidade. Os judeus perderam o senso de serem privilegiados sem mérito. E começaram a se achar com mérito do que tinham. E com, por isso, o direito de desprezar os gentios. Então, mais uma vez, meus irmãos, como nós temos olhado aqueles que não conhecem o Senhor hoje, o templo do Senhor de hoje? Como é o nosso coração? Nós temos o desejo de falar do Senhor, de abençoar todas as nações, para que essas pessoas possam, elas mesmas, vir ao Senhor e oferecer holocausto, oferecer sacrifício e se tornarem servas do Senhor, como Isaías 56 diz? Ou nós usamos do que o Senhor tem nos dado e achamos que nós de alguma maneira merecemos? E tem talvez alguns que não merecem o Evangelho. Tem alguns que não dá para pregar, né? Tem alguns que são gentios. Então, aparato religioso que segrega ao invés de abençoar. Então, meus irmãos, esses 6 pontos são o que eu gostaria de destacar para que nós meditássemos. É isso que o Senhor se depara com essa cena. Então, quando nós olhamos para essa cena, será que no nosso coração se torna um pouco mais claro por que é que o zelo pela sua casa consumiu o coração do Senhor? Esse Senhor santo, justo, reto, Ele pode olhar para a sua casa, para a casa do seu pai e deixar que essa situação permaneça assim? Como que Ele pode não julgar essa situação? Ele que é tão puro de olhos que não pode contemplar a iniquidade? Então Ele está ali, o Messias, na casa de seu pai e vendo toda essa cena. Então Ele precisa julgar, Ele tem que julgar, isso não pode permanecer assim. O zelo do Senhor o consome com aquela cena, Ele não pode reter a sua ira. Ele continua sendo cordeiro. Apocalipse, falando a respeito dos poderosos dessa época, fala que eles pedirão que os montes caiam sobre eles para que eles fujam da ira do cordeiro. Ele continua sendo cordeiro, mas Ele precisa manifestar a sua ira. Ele não pode ignorar o que está acontecendo na casa do seu pai, não pode. E o foco nosso dessa noite, meus irmãos, é a obra de purificação que Ele faz na casa dele. Mas eu penso que caiba também nós pensarmos, será que o zelo da casa do Senhor também tem nos consumido? Porque nós devemos ser a imagem e semelhança dele, nós somos servos dele, nós somos reino de sacerdote dele, ele confiou o serviço da casa dele a nós. Então, se essas coisas são vistas, elas produzem zelo no nosso coração? Se nós vemos um sacerdócio cego, se nós vemos teologia da prosperidade, se nós vemos mercantilismo da palavra, isso gera zelo no nosso coração? Zelo, desejo de purificação, oração. O Senhor purifica a tua casa, o Senhor completa a tua obra, o Senhor é fiel para completar aquilo que o Senhor começou, faz. E se o Senhor precisar de enviar alguém, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque eu quero, Senhor, contribuir para que a tua casa seja pura, porque o Senhor é digno disso. Eu sei que o Senhor vai edificar uma igreja santa, sem mácula, sem ruga, mas não é isso que nós estamos vendo. Então faz, Senhor, julga, limpa. Nós temos coragem de pedir que o Senhor julgue? Quando foi a última vez que nós oramos assim, Senhor, julga em mim, julga na minha família, julga na minha assembleia aquilo que não é teu, para que a tua casa seja purificada? Esse zelo está no nosso coração, mas esse zelo estava no coração do Senhor. Ele não podia ver a casa do seu pai daquele jeito, aquilo completamente insuportável. Como poderia ser diferente? E como poderia ser diferente conosco? Não deveria ser. O zelo da casa do pai deveria também nos consumir, porque agora nós também somos filhos. Antes só o Senhor poderia chamar o templo de casa do meu pai. Qual judeu chamaria o templo de casa do meu pai? Mas hoje nós recebemos a adoção de filhos. A igreja é a casa do nosso pai. Eis que eu vou para o meu pai e vosso pai. Então o zelo da casa de meu pai também tem me consumido? Há zelo pela casa de Deus ou só há zelo próprio? Cada um por si.
E eu estou fazendo a minha parte. Se o irmão está desviado, é com ele e o Senhor. Né? Se o irmão está agindo de uma maneira inadequada, Deus que julgue. Quem sou eu para julgar, né? Então, o meu irmão que se vire. Cada um tem a sua responsabilidade diante de Deus. Ou o zelo da casa do Senhor, a casa de meu Pai tem me consumido. Então, que o Senhor também fale aos nossos corações nesse sentido. Mas é isso que acontece. O Senhor não pode reter o seu zelo diante dessa cena, diante desses pontos todos. E Ele precisa executar a sua ira. Mas, quando nós vamos lá para Levítico, irmãos, já estamos concluindo, aquela oferta, todas as ofertas de Levítico são símbolos do Senhor, né? O holocausto, a oferta pelo pecado, manjares, todas as ofertas simbolizam o Senhor de alguma maneira. E a oferta de manjares lá em Levítico é interessante porque a instrução é que ela seja feita com a flor da farinha. E nosso irmão Macintosh, quando comenta a respeito dessa oferta, ele diz algo que é tão precioso. Ele diz assim, precisava ser a flor da farinha, porque a flor da farinha é aquela que é peneirada tanto, que os grãos são tão finos que eles são todos do mesmo tamanho. Porque o Senhor não tinha nenhum aspecto da sua natureza que sobressaísse ao outro. O Senhor não era mais misericordioso que justo. Ele não é mais gracioso do que verdadeiro. Ele é o único que tem essa natureza totalmente equilibrada. Nós somos torrões de farinha. O Senhor é a flor da farinha, fina, totalmente equilibrado. Então Ele está aqui com esse zelo consumindo, irado. Nós não podemos tirar essa palavra, até porque é possível irar e não pecar, como o Salmo 4 e Efésios 4 também nos ensinam, não é? Irai-vos e não pequeis. A ira não é pecado. É possível que ela produza pecado, mas ela por si não é. Senão esse mandamento não faria sentido. Como que o Senhor vai dizer, ira e não peque, se a ira em si fosse pecado? Então Ele está irado, Ele está completamente irado, mas Ele diz, irai-vos, mas não usem da ira para dar ocasião para o pecado, para justificar pecado. Então Ele é totalmente equilibrado, Ele não reduz a ira para evitar pecar. Né? É isso que nós desequilibrados temos que fazer. Ou eu me iro, ou eu não peco. Os dois ao mesmo tempo não dá, porque se eu me irar, eu peco. Mas a palavra fala assim, irai-vos e não pequeis. O Senhor não reduz a sua ira para evitar o pecado. Mas, por outro lado, Ele não perde a sua graça, a sua gentileza, a sua longanimidade. Então, nós vemos aqui dois aspectos também nesse sentido, que é tão bonito mostrar esse equilíbrio. O primeiro é que Ele tece um azorrague de cordas. Nós já ouvimos outras vezes, mas eu penso que vale a repetição. É um chicote, né? Esse azorrague, um chicote de cordas. Então, o Senhor não saiu de casa com aquele chicote. Ele não foi para o templo com o chicote na mão. Ele tece ali, ele faz ali o azorrague. E o azorrague é um emaranhado de cordas, tecido de uma maneira que ele vire um chicote, certo? Muito provavelmente ele usou as cordas que estavam ali no chão mesmo. A corda de amarrar os bois, a corda de amarrar os novilhos que ele estava usando ali. E ele vai pegando aquelas cordas e vai fazendo um azorrague. Como nós falamos ali a respeito das bodas de Caná, por que esse detalhe, irmãos? Por que João preocupa em dizer isso? Vamos pensar juntos um momento. O Senhor precisava de uma arma para expulsar? Porque afinal era o Senhor contra uma multidão, né? Quantos tinha ali? Algumas centenas, talvez milhares, né? De pessoas naquele pátio. Então é um contra milhares. Então o Senhor vai chegar lá na mão? Não vai, né? Então o Senhor precisava de uma arma. Porque como que Ele vai enfrentar toda aquela multidão desarmada? É isso que está acontecendo? Para expulsar o templo, o Senhor precisava de uma arma. Porque vai que alguém partir para cima dele. É isso que está acontecendo? Quando vem aquela escolta armada para cima do Senhor, Ele diz assim, eu sou. E cai todo mundo de joelho, prostrado no chão. O Senhor não precisa de uma arma para purificar o templo. Né? Então por que o Senhor tece um azorrague de cordas? Para executar essa purificação. Então é tão interessante, irmãos, porque primeiro isso demonstra a longanimidade do Senhor. Porque Ele não vai armado. E Ele vai usando aos poucos das próprias circunstâncias, dos próprios pecados que estavam sendo cometidos ali, e Ele vai recolhendo os restos daqueles pecados. As cordas que estava usando ali para prender os animais naquele mercado ali. E Ele vai usando, vai transformando aqueles próprios pecados num meio de correção.
Mas ele aguarda, é devagar, é uma corda, é outra, ele espera. Quem sabe, com a presença dele, um ou outro tenha tido vergonha e tenha saído sozinho, né? Quem sabe? A santidade do nosso Senhor era constrangedora, né? Quando eles vão apedrejar aquela mulher, o Senhor só fala uma frase: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Não fica um, vai todo mundo embora. Então, quem sabe alguns se livraram sem o chicote, né? Quem sabe alguns saíram dali só pelo constrangimento do Senhor passeando no meio daquela situação. Então ele vai devagarzinho. Longanimidade. O Senhor aguarda arrependimento. Ele dá da sua presença. Ele fala, ele sonda, esperando arrependimento. Mas, como nós dissemos, os dois lados. Ele é longânimo, ele é misericordioso, ele é bom, ele é paciente, benigno. Os frutos do Espírito, né? Ele é todas essas coisas. Mas ele é justo. Então ele não pode simplesmente ignorar o que está acontecendo. E ele usa das próprias circunstâncias como um meio de correção, como um azorrague de cordas. Será que nós, infelizmente, irmãos, já tivemos que passar por essa experiência? Coisas que o Senhor já falou, que Ele já deu tempo, que Ele já deu da presença dEle, que Ele já falou 1, 2, 3, 4, 20, 30 vezes. E aquele assunto continua acontecendo, não tem constrangimento, não tem arrependimento. Então o Senhor pega daquelas próprias situações e usa aquilo como meio de disciplina. Então aquelas próprias situações não arrependidas, elas se tornam na mão do Senhor um azorrague. Quem deu as cordas para o Senhor foram os próprios mercadores. Eles é que deram o material do azorrague. Então o Senhor vai usando aquelas circunstâncias, a falta de arrependimento, com longanimidade, com misericórdia, mas Ele não pode ignorar o seu juízo. Então, por fim, se não houve arrependimento naquela situação, Ele precisa usar um método de disciplina mais severo, mais duro. Aqueles que não saíram pelo constrangimento da sua presença, tiveram que sair pelo azorrague de cordas. Então o Senhor, Ele continua o mesmo, Ele fará isso com as nossas vidas. Ele não vai ser tolerante com o pecado nas nossas vidas. Talvez nos pareça que algumas coisas que nós fazemos estão saindo impunes, né? Que o Senhor está falando, mas na verdade eu não vi muita consequência ainda na minha vida a respeito desse assunto. O Senhor está esperando, de corda em corda, tecendo o seu azorrague. E queira o Senhor que nós nos arrependamos antes que Ele precise usar, porque Ele vai usar. O zelo da sua casa continua consumindo o seu coração. Ele vai usar o azorrague se Ele precisar. Mas esse não é o desejo, Ele tece de corda em corda, devagar, aguardando arrependimento. Mas quando esse arrependimento não acontece, das próprias circunstâncias, Ele tece um azorrague de cordas. Equilíbrio do Senhor, longânimo e justo. Verdadeiro e gracioso. Então, um outro detalhe, os irmãos perceberam como Ele purifica? Esses detalhes da palavra são tão lindos, né? O Senhor não pega o chicote e sai dando em todo mundo a revelia. Ele não faz assim. Inclusive, Ele repreende Moisés quando Ele fala a pedra. Moisés vai lá e dá uma cajadada na pedra, não é assim? E o Senhor repreende. Não é assim que faz, Moisés. Não é assim que expressa a ira. Está errado. Irai-vos e não pequeis. Então Ele expulsa. Boi é animal grande. Então diz aqui que Ele expulsa. Olha ali no versículo 15. Tendo feito um azorrague de cordas, Ele expulsa os bois e as ovelhas, que são animais maiores, que não iam ser feridos de morte por ser expulsos com um azorrague, né? Agora, com o dinheiro, Ele vira as mesas. Mas aquele dinheiro não fica totalmente perdido, não cai num buraco, né? A pessoa que teve a mesa virada podia catar o dinheiro e depois sair correndo. Mas o dinheiro ainda estava ali, né? E as pombas, imagina bater com um azorrague numa pomba. Não sobra nada dela, né? Então o Senhor não usa o azorrague na pomba. Ele fala assim, Ele disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui essas coisas. Então com as pombas que são mais frágeis, Ele não usa o azorrague, Ele fala, tira daqui, Ele manda. A delicadeza de um Deus irado, não é lindo? Deus está irado, mas Ele continua procedendo com prudência. Ele não peca por causa da sua ira, Ele não diminui o que devia ser feito, Ele não reduz a sua ira, mas Ele continua sendo gentil.
Só o Senhor nos trata assim. Ele se ira contra o nosso pecado, mas não perde a gentileza conosco. A vara consola, o azorrague é consolo. Ele sabe tocar com justiça, com verdade. Ele não vai negociar o pecado, ele não vai diminuir o seu zelo, ele não vai remover a ira. Mas ele sabe mexer com prudência, ele não perde o vaso. Ele não destrói a casa. O juízo dele é para purificação e não para destruição. O juízo sobre a casa de Deus é para salvação, não para morte. Porque aqueles que creem nele já passaram da morte para a vida e não entram em juízo. Então ele não quer julgar para destruir, para causar morte. Então não morre um animal. Não morre uma pombinha no juízo do Senhor. Nenhuma. Mas ele não deixa de executar plenamente o juízo. Não fica uma pombinha, mas não morre nenhuma. Só o Senhor sabe tocar assim a sua casa. E é assim que Ele faz com as nossas vidas. Graças ao Senhor, porque nós temos um Deus assim. Que nós não percamos a solenidade da sua justiça. Mas que nós nunca percamos de vista a mão que nos toca, que é do pastor, que é do pai que disciplina porque ama, que a sua vara e seu cajado nos consolam e não nos destrói. Esse Deus justo e gentil, a flor da farinha, é o nosso Senhor. Então, é assim que Ele age. E para terminar, irmãos, perdão pelo avanço da hora, o último aspecto também tão lindo que chama atenção nesse texto, é que essa pergunta tão afrontadora, vamos dizer assim, é feita, né? Aqueles judeus chegam e falam assim, com a autoridade de quem que você faz essas coisas? Que autoridade que você tem para mudar? Ver a apropriação? A casa é dele. É a casa dele. Que autoridade você tem para vir aqui mudar o jeito que a gente faz as coisas? Essa é a pergunta. Então o Senhor fala assim, que sinal, né? Eles pedem você tem que fazer alguma coisa para provar que você tem autoridade para fazer isso. Verso 18. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? Versículo 19. Jesus lhes respondeu, destruí este santuário. Agora, irmãos, a palavra santuário não é a mesma. Não é o hieron, lá do versículo 14. Deixa eu só consultar aqui, irmãos, para não falar errado. Agora a palavra é naos. E agora sim, se refere ao santo lugar e ao santo dos santos. Então ele está dizendo assim, destruir esse santuário, não é o hieron. Está falando de destruir este santuário. Ele é o santo dos santos de Deus. O corpo do nosso Senhor é o lugar da habitação. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então ele está dizendo, destruir esse naos e em 3 dias ele será reconstruído. Ninguém entendeu o que estava acontecendo. O povo zombou dele, né? Tem 46 anos que está sendo construído, você vai reconstruir em 3 dias. E depois na cruz eles zombam, né? Ó tu que reconstróis o templo em 3 dias, desce da cruz. Né? Essa zombaria acompanhou o Senhor até a cruz. Então eles zombam dele, e nem os discípulos. João vai confessar, ele fala assim, depois que Jesus ressuscitou, aí os discípulos se lembraram e creram. Mas na época, talvez, com certeza, até os próprios discípulos ficaram assim, em 3 dias, hein, vai reconstruir esse templo todo. Ninguém entendeu. Né? Foi alvo de zombaria. Mas o que o Senhor está dizendo aqui é tão lindo, porque esse é o sinal. O que eles estavam pedindo é, com que autoridade o Senhor julga e purifica esse templo? Com que autoridade? Ele fala assim, só tem um sinal que eu posso entregar para vocês, que me confere autoridade para fazer as 2 coisas. E esse sinal é que esse santuário vai ser destruído no lugar de vocês. Eu não vim destruir esse santuário, eu vim purificar. Mas autoridade para julgar eu sempre tive. O Senhor sempre teve autoridade para julgar a casa dele. Só que o juízo dele necessariamente produziria destruição. A justiça do Senhor necessariamente produziria destruição. Ele tinha autoridade para julgar. O que ele não tinha era condições de perdoar. Então ele está dizendo assim, mas agora eu posso.
Eu vou fornecer para vocês um sinal que vai me conferir a autoridade para julgar, mas para purificar, não para destruir. E esse sinal é a cruz. Por causa do sangue que vai ser derramado no lugar de vocês, porque esse santuário vai ser destruído para que a casa de Deus possa ser edificada. Para que a casa de Deus seja erguida, esse santuário vai ser destruído no lugar de vocês. Então, baseado nesse sinal, é o único que eu posso fornecer. É o que vai me dar a autoridade de perdoar, a autoridade de julgar sem destruir, a autoridade de purificar. Porque destruir o Senhor sempre teve a autoridade para fazer. Mas Ele não poderia perdoar sem a cruz. Porque, como nós estamos dizendo, Ele é esse Deus equilibrado. Ele não pode ignorar a sua justiça por amor. Ele não pode ignorar a verdade por misericórdia. Não pode. Então, sem a cruz, Ele não teria um sinal de autoridade para purificar. Ele só teria um sinal de autoridade para julgar e destruir. Mas Ele está dizendo, eu vou dar para vocês um sinal, que ninguém, nenhum acusador, nem Satanás, vai poder levantar a voz e dizer assim, com que autoridade você perdoa esse povo? Com que autoridade você santifica esse povo? Eles são culpados, eles são réus. Com que autoridade você perdoa? Com que autoridade você limpa? Ele vai dizer assim, com o meu sangue. Porque esse santuário foi destruído. Eu posso edificar a minha igreja sem mácula, sem ruga e sem defeito. Nenhum acusador pode dizer que o Senhor não tem autoridade para perdoar. Por causa desse sinal, Ele provou que Ele tem tanta autoridade para julgar, quanto autoridade para perdoar. Esse é o único sinal que Ele poderia fornecer. Então Ele diz, uma geração incrédula pede um sinal, mas nenhum sinal será dado, senão o sinal do profeta Jonas, que 3 dias esteve no ventre da terra, mas depois saiu. Esse é o único sinal que confere a Ele autoridade para fazer isso. Graças ao Senhor. É desse sinal que nós nos lembramos todas as semanas quando nos achegamos nessa mesa. O sinal que deu ao Senhor poder para julgar sem destruir. Julgar e perdoar. Porque Ele foi feito pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Glórias ao Senhor. Amém. Senhor, muito obrigado porque o Senhor reina sobre a Tua casa com zelo e porque o mesmo fogo que consumia em Teu coração ali, nessa ocasião que nós estudamos essa noite, arde no Teu coração pela Tua igreja, Senhor. Obrigado porque o zelo pela Tua casa ainda te consome, porque o Senhor deseja, mais do que todos nós, que esse edifício seja puro, seja santo, seja conservado sem mácula, sem defeito, até o dia de Cristo. Obrigado por esse Teu zelo, obrigado porque o Senhor é esse oleiro reclinado, totalmente dedicado à Sua obra, e porque o Senhor tem autoridade para destruir o vaso, mas o Senhor tem autoridade para reconstruí-lo da maneira que Te agrada, Senhor. Bendito oleiro que pela Tua cruz tem poder para julgar não só para destruição, mas para julgar para a salvação, Senhor. O único caminho em que a graça e a verdade e a justiça e a paz poderiam se beijar é no bendito santuário de Deus entre os homens, Jesus. Obrigado, Senhor. Bendito, Senhor. O zelo pela Tua casa também deve, Senhor, consumir os nossos corações. Perdoa, Senhor, se o Senhor tem contemplado em nós, sobre a igreja dessa terra, qualquer um dessas características, Senhor, desse velho fermento, se a Páscoa tem sido celebrada com um fermento velho, da malícia, da maldade, que o Senhor nos dê de lançar fora esses fermentos, Senhor, que esse zelo também nos consuma, para que a Tua Páscoa seja celebrada com os asmos da verdade e da sinceridade, Senhor. Que realmente o Senhor sonde os nossos corações, que nós tenhamos coragem de pedir o Teu juízo, a Tua vara, o Teu cajado, se for necessário o Teu azorrague, Senhor. Mas para que a Tua casa seja purificada, para que o Senhor possa habitar nesse lugar santo,
onde o Senhor é honrado, onde o Senhor governa, onde o Senhor é visto, onde o Senhor é reconhecido, onde o Senhor é servido, onde o Senhor é adorado, onde nada é nosso, onde não há nenhum outro lucro que não seja o Senhor mesmo, Senhor. O Senhor é digno de um povo assim, de um templo assim, de uma casa assim, Senhor. O Senhor é digno. Então nos socorre, Senhor. Fala aos nossos corações, julga o que precisar ser julgado, Senhor. Balança a árvore para que só sobre aquilo que é inabalável, Senhor. Aquele que abalaria os céus e a terra. Faze isso conosco, Senhor. É tempo de que o juízo comece pela casa de Deus, é que a Tua palavra nos ensina. Então faz isso, Senhor, julga e purifica, para que o Senhor tenha o Teu edifício concluído e possa voltar para habitar nele para sempre. Esse é o nosso desejo e é o nosso pedido diante de Ti, Senhor. Amém.